Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar teus ganhos com isso. Se não me conhece, eu sou o Rafael Dalla, estou aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E Ariel, belezinha? E aí, Dalla, beleza? Bora pra cima para mais um episódio. Bora. Hoje a gente vai conversar sobre como evitar crises em projetos Salesforce. E lembrando, se tu não está inscrito no canal, já deixa aí a tua inscrição. Caso tu esteja assistindo na televisão ou vendo pelo celular, na TV é só apertar ali no controle, apertar para cima, que vai ter o botão de se inscrever, é facinho. Só entrar ali e já, de repente, já deixa o teu like, que esse episódio aqui vai ser bom e vai ter valido a pena o teu like. Lembrando também que esse podcast é idealizado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Inclusive porque consegue evitar grandes crises, né, em projetos Salesforce aí. Boa. E consegue recuperar projetos em crise também. E para começar esse episódio, Ariel, eu queria te perguntar sobre é comum termos uma crise em projeto Salesforce ou não? Assim, ter um projeto que acaba saindo do controle e desorganiza de um jeito grande, assim, bola de neve? Então, até um breve contexto aí sobre esse episódio, era um assunto já que a gente estava querendo falar há um tempo, porque dada a nossa experiência ali, tanto com clientes nossos, né, quem está hoje na nossa carteira de clientes ou leads, prospects, que a gente acabou tendo contato e entendeu as experiências deles, né, com o Salesforce, a gente vê que esse é um tema bem sensível. E aí, para responder a tua pergunta, eu tenho algumas respostas, né? Não estou dizendo que a SR nunca teve uma crise de projetos, isso é praticamente impossível, uma empresa nunca ter um projeto que daqui a pouco foge um pouco dos trilhos, mas para a SR não é comum, mas por isso que tem algumas respostas. O que a gente vê no mercado é uma padronização de crises de projetos, muito comum mesmo, é muito corriqueiro isso acontecer. O que não é correto, né? Não deveria ser a boa prática, né? A maioria das empresas deveriam, de fato, ter uma experiência saudável, né? Tanto que nós aqui da SR, a gente acabou construindo essa fama de recuperar casos, né? Quase perdidos ali, de pessoas que eram empresas que estavam sendo detratoras de Salesforce. E aí a gente conseguiu reverter, né, esses casos aí em clientes heavy users ali de Salesforce, promotores e cases de sucesso. Então a gente, né, a ideia é a gente elaborar um pouco sobre quais as práticas, o que a gente aprendeu ao longo desse caminho, que a gente consegue aplicar nos nossos projetos e gerar bons resultados. E quais são os principais motivos, assim, ó, as causas de crise que tu consegue já hoje, de repente, ver de longe? Cara, vai dar uma crise se a gente for por esse caminho. Se tu pudesse elencar algumas causas que seriam? Vamos lá. Tem diversas, assim, de primeiro, daqui a pouco diminuir a complexidade e a importância de uma implantação do Salesforce. Então, até é um assunto que possivelmente a gente vai falar mais a fundo em outro episódio. Basta eu contratar Salesforce e sair usando, né? É mágico assim ou não? Sim. Né? Então, a gente vai falar mais a fundo isso em outros episódios. A expectativa sobre o sistema... Mas esse é um ponto. Na essência dele. Porque tem CRM de prateleira que tu contrata e sai usando. Ok? Sim. Assim, mas é quase que uma ferramenta que te guia. Eu tenho poucas features ou poucas funcionalidades muito engessadas, ou vamos dizer inicialmente práticas, porque ela te guia e são simples. Eu só tenho que botar o meu lead e arrastar ele no Kanban. Só que daí essa é a tua visão. Pô, será que só isso já é um CRM, né? Então, sim, a gente começa a filosofar um pouco sobre isso, né? Então, essas ferramentas de prateleira, às vezes eu contrato, coloco elas e saio usando. Ok. O Salesforce é assim? Em partes, em tese, sim. Você poderia contratar o Salesforce e utilizar. Só que ele tem um aparato, ele tem um leque é uma caixa de ferramentas com inúmeras possibilidades de uso e realmente de explorar e gerar valor. Sim. Então, para que tu consiga, de fato, gerar o máximo valor possível da ferramenta, precisa ter uma estratégia, precisa ter um conhecimento, um know-how e aí a gente fazer a implantação que a gente fala, né? Então, aliar essa parte... E aí o que a gente fala muito quando a gente gere projetos. Então, junto com o cliente, a gente entender as dores, os objetivos desse cliente e como que a gente monta esse plano, essa estratégia e transforma isso num backlog de projeto, né? Num escopo de projeto onde a gente
tem essas fases, a gente implementa e entrega valor real para o cliente para que ele consiga extrair o máximo valor ali do que ele está contratando. Segundo ponto que eu não estou colocando em prioridades, tá? Porque é o que está me vindo à mente agora. Mas um outro ponto de alerta que é bem impactante ali, é bem grave, é quando a gente começa a notar que o cliente não sabe para onde ele quer ir. Ou seja, até eu contratei o CRM, contratei o Salesforce. Se eu começo a questionar, tá, com qual objetivo? O que tu quer de resultado com o Salesforce? Por onde começamos? Ele não sabe responder nada dessas perguntas. Então, isso já é um sinal de que o projeto vai... Grande chance dele ter um problema aí, tá? Porque, pô, se eu contratei a ferramenta, eu nem sei onde que eu quero... O que eu quero com essa ferramenta, a chance daquilo que foi entregue não me atender é muito grande. Tá meio próximo desse item ainda, que também é quando... Assim, é um pouquinho diferente porque o cliente ele sabe o que ele quer implementar a nível macro, tá? Então, eu quero automatizar o meu time comercial, eu quero, né, criar ferramentas digitais ali, digitalizar o meu processo comercial. Beleza. Ele tem um objetivo, já é melhor do que não ter, né? Tá, mas quais as funcionalidades? Por onde a gente começa? O que a gente deve mapear? Coisas assim. Então, quando a gente entra mais no micro, quando eu falo de escopo de trabalho, o que a gente vai implementar? Quando esse escopo de trabalho ele é muito incerto e muito volátil, é um sinal de que o projeto também vai dar problema. Tá? Porque a gente já viu vários casos onde a gente começa, vamos implementar o funil de leads. Aí a gente começa a refinar os fluxos ali junto com a área de negócio, com o cliente e tudo mais. E a gente começa a tentar entender o processo e começa a ter diversos impedimentos. A gente identifica que o cliente nem tem um processo, às vezes, ou não sabe qual é o processo atual dele. Então, começa a ter várias barreiras. E aí, o cliente... Aí, às vezes, acontece de... vamos mudar. Então, vamos começar pelo funil de oportunidades, ou vamos começar pelo atendimento, pós-vendas e etc. Então, a gente fica, sabe, dando essas voltas e acaba não concluindo nada. Porque no momento que a gente se depara com algum gap, seja de processo de conhecimento ou algum bloqueio ali para evoluir nessa demanda, acaba trocando a rota, sabe? Mudando a rota. E aí eu fico me desviando o tempo todo e não chego em lugar nenhum. Sim, tá? E aí o escopo começa a virar Ele é infinito, ele nunca acaba. Exato. Ele vai se transformando o tempo todo. Sim, e às vezes nessa questão de escopo também, a gente é bastante flexível até com os nossos clientes, porque de fato a gente quer... O nosso objetivo final da SR, quando a gente mapeia um projeto com o cliente, é que gere valor para ele no final da entrega. Sim, tem que ser bom no final, né? Exato. Então não é assim, eu me comprometi a mapear o funil de lead, oportunidade e fazer forecast ali para vocês. E é isso que eu vou fazer e eu vou entregar, e se mudar alguma coisa, a gente vai negociar a parte. Tem muita consultoria que acaba tendo esse tipo de conduta. A gente não, a gente gosta de... Cara, beleza, vamos entender um escopo, né? Vamos ver esse escopo macro e definir para onde que a gente quer ir, quais são os entregáveis e tudo mais. Porém, a gente sabe que as coisas mudam ao longo do projeto, né? Então, a gente tem adaptações e tudo mais, e aí a gente é flexível com essa questão. Desde que ele não extrapole absurdamente o escopo, a gente consegue... isso daqui era uma prioridade até meses atrás e não é mais. Então, daqui a pouco eu posso mudar isso, né? Então, a gente tem bastante essa flexibilidade. Então, eu não estou querendo dizer aqui que a gente... esse é o escopo e nós vamos seguir até o final, não vamos mudar. Tu errou o teu escopo ali, o problema é teu. Não previu isso. Exato. O que acontece no mercado é bem comum, de que fechou o escopo, é isso. Qualquer vírgula fora disso daqui é extra. Vai ser negociado e tudo mais. Então tem muito cliente que chega com essa dor, assim, inclusive bem frustrado com essas experiências, assim, de a vírgula que está fora do escopo não vai ser feita, vai orçar um projeto separado e a gente implementa, sabe? Sim. Então isso gera um atrito muito grande ali com as empresas, né, os clientes da Salesforce. Sim, e tu já passou por algum projeto que o escopo estava indo para esse caminho do escopo infinito ali, indo embora, e vocês precisaram travar e, vamos ter que alinhar. E como é que vocês agem daí em relação a isso? É bem comum de acontecer. Isso é bem comum. E não é por maldade, é pelo dinamismo dos negócios, né? Sim. Isso acontece. E aí a gente tem algumas práticas internas, né? A gente tem todo um playbook ali de condução de projetos da SR.
E o que eu instruo todos os analistas do time, e eu puxo isso internamente também para a gente fazer, é sempre a gente definir o conceito do MVP, né? Beleza, a gente tem eu tenho um escopo que foi orçado nesse projeto. Esse escopo tem determinados itens, a gente faz uma estimativa, a gente avalia esse esforço e cronograma para entregar esse projeto. Só que a gente define com eles o que é o mínimo viável que a gente tem que ter na release que a gente vai entregar para vocês. A gente define o que é o essencial. É basicamente isso. O que é o essencial para começar a rodar ele em produção e começar a gerar valor. Tá? Então a gente sempre, todo projeto, a gente vê o que é desse escopo aqui, o que é o MVP. Que é a entrega mínima que é essencial e que tem que gerar valor. Sim, é o start do negócio. É o start. A partir disso, a gente alinha com o cliente, ó, a gente vai ser muito fiel ao MVP. O MVP é isso, a gente tem esse escopo, essa capacidade, esse cronograma, e é isso que vai estar englobado no MVP. Seja, é a configuração do funil, é a configuração, sabe? Então a gente tem a nível mais de funcionalidade. E aí, a partir disso, toda e qualquer modificação de rumo ali que o cliente vai ter, a gente acorda com ele que isso vai ser pós-MVP, vai ser uma feature de melhoria. Entendeu? E isso tem se mostrado bem assertivo. Porque na prática, o que acontece, tá? A gente tem um projeto, a gente tem um escopo orçado, tudo definido, e a gente começa a rodar o projeto. As empresas, elas são muito dinâmicas, então daqui a pouco vem uma decisão top-down da diretoria que tem que mudar isso e aquilo. Então tem N interrupções ou interferências no caminho e repriorizações e tudo mais. E se a gente acaba simplesmente acatando todas elas sem manter a estratégia, é essa questão que a gente falou, de eu vou estar começando a apagar incêndio do que é a prioridade do momento, entende? Sem ter uma continuidade, sem ter uma estratégia. E aí no final, a gente acaba tendo meses e meses de projeto, sem ter entregas palpáveis e que estão gerando valor. O custo com licenciamento, com projeto, isso e aquilo, já está rodando. E a gente começa só a colocar pressão dentro do projeto. Porque o mesmo cara que está interferindo, vou dizer assim, com novas demandas, ali, ou novas urgências, etc., e mexendo no escopo do projeto, depois ele vai estar cobrando. O projeto Salesforce ainda não está no ar, não está me gerando valor, está me gerando custo. Entendeu? E isso é muito comum de acontecer. A própria pessoa que vai repriorizando, impacta na priorização do escopo, depois cobra que não está vendo valor para entregar. Exato. E isso não fica visível, não é óbvio. E aí bate sempre na consultoria, entendeu? Então, esse formato da gente definir o MVP e bater ele, alinhar e defender ele junto com o cliente ali, de que, cara, beleza, ó, bate com, por exemplo, o meu CEO toma as decisões e ele quer mudar o backlog, ele quer repriorizar e etc. Tá bom, vários cenários a gente fez isso, inclusive. Vamos marcar uma reunião com o teu CEO, a gente apresenta o MVP, o escopo. Isso aqui é o mínimo viável, é o essencial que tem que ter para já estar começando a gerar valor. E tudo o que vier extra, a gente trata como uma melhoria pós a implementação do MVP. Podemos seguir assim? Não teve nenhum que discordou. Porque todo mundo tem essa visão de entrega rápida, feedback rápido e geração de valor rápida. Todo diretor de empresa tem esse viés. Sim. Entendeu? Só que daqui a pouco, no dia a dia, na correria, por essa questão de estar no Sim, daqui a pouco naquele dia ali doeu esse calcanhar aqui. Cara, não. Eu quero que isso aqui seja resolvido primeiro. Exato. E aí, quando a gente alinha isso, a gente tem uma estratégia, a gente tem uma meta. Aí, quando vem as interrupções, as interferências no meio do caminho, eu tendo ciência da minha meta, do meu objetivo, eu vou ver, cara, isso daqui é só uma interferência, é só um ruído momentâneo. Então eu posso conviver com isso em prol de atender esse meu objetivo. Isso aqui fica como uma melhoria futura. Cara, isso muda a vida dos projetos. Assim, show. E isso é uma metodologia específica da ECR ou vocês usam alguma metodologia que te ajuda a ter essa visão, sabe? De tipo assim, eu tô vendo que isso é um ruído. É nítido pra mim que é um ruído. Porque se eu tô desorganizado, todo ruído vai interferir, ele vai entrar no meio do processo. Sim. Vocês têm uma metodologia própria de vocês, um modus operandi de vocês, ou, cara, a gente usa uma metodologia específica diferente para isso? Boa. A gente é muito orientado a metodologias ágeis, né? Porque o meu background dos meus sócios, a gente sempre foi de TI, né? Então, e na TI
Não é diminuindo, mas é muito óbvio a gestão de projetos, sabe? Não é muito óbvio. É no dia a dia. É rotineira, é do dia a dia, já tá no sangue, vamos dizer assim. Ou pelo menos na maioria dos casos, né? Então tem muitas boas práticas de gestão e acompanhamento de projetos. A nossa fundação principal é na metodologia ágil, tanto que não só os projetos de software da SR, como os nossos projetos internos e de back-office são todos utilizando metodologias ágeis. Uhum. Então, a gente usa 100% da empresa isso. Só que, óbvio que a gente tem a nossa metodologia, porque tem coisas que a gente vê que dão certo, tem coisas que nem tanto. Ou daqui a pouco eu posso melhorar e etc. Então, a gente acaba tendo essas experiências, porque a gente tem projetos o tempo todo, né? E a gente acaba vendo o que funciona melhor, o que não funciona, e a gente vai adaptando. Então, a gente tem o nosso playbook, que, óbvio, é basicamente construído em cima de metodologias e práticas ágeis. Uhum. E a gente vai vendo o que vai dando certo e o que não vai, e a gente vai construindo e aprimorando esse nosso playbook, né? Orel, e eu como empresa contratei ali o Salesforce, e eu como diretor, tô ali olhando ali, recebendo as entregas. Quais são os sinais que eu posso ficar olhando ali para eu assim, acho que esse projeto não tá tendo uma boa gestão, ele tá indo para um lugar que não deveria estar indo. Boa. O que eu devo prestar atenção Boa. nesse momento? Até para ajudar quem daqui a pouco não é especialista em Salesforce. Então, por exemplo, eu sou o dono de uma empresa, ou sou diretor de alguma da área comercial e estou implantando Salesforce. Aí, né, eu estou com um time interno, consultoria, enfim. Então, a gente está com um projeto ongoing ali, né, de implementação do Salesforce. Alguns sinais de fumaça, tá? De que o negócio tá degringolando. Tá degringolando. Eu tenho uma constância de descumprimento de prazos de entregas. Quando eu vou falar de projeto Salesforce, se a consultoria ou o teu time interno tá bem munido de práticas de software, a gente vai fazer em várias entregas, né, em fases, então, ou ciclos de entregas. No momento em que começou esse projeto e eu tenho ciclos ou fases de entrega sendo constantemente adiadas, os prazos não estão sendo cumpridos, isso já é um sinal de fumaça, tá? De falha de gestão de projetos, daqui a pouco de alinhamento de escopo, daqui a pouco de capacidade técnica, pode ser um time que não está conseguindo dar conta das demandas ou eles têm dificuldades para implementar. Então isso daí, que nem eu falei, é um sinal de fumaça, não estou dizendo que não estou cravando o problema, qual é, mas tem vários indícios aí de que alguma coisa está errada. Sim, atrasos recorrentes. Porque um atraso, o outro acontece. Né? Exato. Se a gente tem, por exemplo, eu fiz uma sprint, que a gente chama, um ciclo de desenvolvimento. A gente começou a desenvolver e chegou no final da sprint, pessoal, não terminamos, vamos ter que empurrar. Ok, uma vez. Próxima sprint, acontece a mesma coisa, e aí vai empurrando. Então, isso é um sinal de que está sendo mal gerido, porque um ciclo atrás do outro está sendo mal, no mínimo está sendo mal dimensionado o meu capacity, que é o quanto eu consigo baixar de tarefa, vamos dizer assim, versus o meu escopo de trabalho que eu tenho para fazer durante esse ciclo. Sim. Entendeu? Então, vamos sendo bem simplista. Eu trabalho 8 horas por dia. E aí eu tenho numa semana de 5 dias, eu tenho 40 horas. Eu tô colocando demandas que somadas dão 60 horas para fazer em uma semana. Não bate, entende? Então, no mínimo, isso tá mal dimensionado quando eu tenho esses constantes atrasos. Só que é óbvio que assim é bem simples, né? Quando eu falo, a gente estima certinho, coloca dentro dos capacities, mas daqui a pouco eu tenho dúvidas de regras de negócio, eu tenho refinamento, né, dos fluxos, daqui a pouco uma regra foi mal detalhada ou não foi muito bem entendida pelo time, a gente tem que ter uma reunião, refinar um pouco mais, ou daqui a pouco eu tenho uma dependência. Para eu fazer isso aqui, eu preciso integrar com o sistema externo, esse sistema não estava disponível ainda. Então começa a ter uma complexidade grande. Mas um sinal de alerta é esse. Prazos constantemente sendo empurrados e não cumpridos. Sim. Tá, das entregas. Um outro sinal de fumaça, assim, que eu acho que tá bem próximo dessa questão dos prazos serem postergados, mas que é um cenário um pouquinho diferente e também acontece, é não ter clareza dos marcos, as datas, de quando que isso vai ficar pronto. Então, nesse cenário que eu falei das datas sendo constantemente empurradas, eu ainda tenho algumas variáveis ali que ficaram um pouco
que eu não trouxe clareza, que é o seguinte. Uma coisa é eu trabalhar com sprints e eu fazer assim, eu vou te dizer assim, ó, tu, Dala, contratou o Salesforce e contratou a SR para fazer a implantação. Aí eu digo, Dala, vamos começar o projeto hoje, a gente vai trabalhar em sprints de 2 semanas cada sprint, então a cada 2 semanas eu vou te fazer uma entrega. Ponto final, acabou. Eu te disse quando que eu entrego o projeto? Não. Não, né? Só falei que eu entrego as sprints. Uhum. Então, o que eu tô querendo dizer com isso?Esse é o segundo sinal de fumaça. Não ter a data final. A do data projeto. Do término. Quando que esse mundaréu de ciclos vai estar pronto? Sim. E eu vou estar gerando valor. Ou a partir de quando eu vou estar usando em produção, o meu time vai estar usando o software e eu vou estar vendo o valor sendo gerado. Eu já tô pagando, né? Exato. Já tô pagando pelo software. Exatamente. Então, uma coisa é, se eu disser assim, a gente vai trabalhar em sprints e tchau e benção. É isso. Uma curiosidade, vou entrar no meio do caminho. E tu, tipo, qual foi a maior... Nesse caso aí, eu peguei um projeto onde eles já vinham postergando há X tempo. E o cliente pagando a licença do software, que não é barata, para não conseguir usar. Qual foi o maior, assim, que tu lembra? Tem um vencedor disparado que é um projeto de mais ou menos... Não sei exatamente te cravar, mas o que foi me dito era 5 anos. Nossa Senhora. 5 anos de projeto. Então é um baita sinal de fumaça. Então é um baita sinal de fumaça. Porque a empresa sem conseguir usufruir da melhoria, né? Era um projeto bem complexo? Sim. Sim. Mas 5 anos é inaceitável. A gente, em 6 meses, a gente entregou o MVP para esse cliente, para essa mesma empresa. Não foi todo o escopo do que foi trabalhado nos 5 anos, mas olha só, os 5 anos, eles ficaram 5 anos fazendo. Quando subiu, não usou. Imagina, 5 anos de projeto, cara. Subir 5 anos de projeto. No que subiu, ele já falhou. Teve que voltar. Não estava sendo usado. Entendeu? Eles 5 anos jogados no lixo. Eles ficaram 5 anos desenvolvendo para depois subir. Para depois subir e não foi assertivo. Tiveram que voltar. Daí quebraram o contrato com a consultoria e aí a gente entrou. Aí a gente trabalhou no MVP. O MVP de 6 meses. Aí entregamos os 6 meses, está sendo usado hoje já. E aí a gente agora está evoluindo. Sim, entendi. Isso pode ser um sinal de fumaça também? A gente entrega tudo de uma vez só? Ou a gente entrega em pequenas entregas, né? Sim. Que eu sei que a SR trabalha em pequenas entregas, né? Por isso que eu falo muito do MVP. O MVP, ele é um ganha-ganha para a empresa e para a consultoria. Entendeu? Sim. Porque a gente... É muito risco. Esse projeto de 5 anos, ele é um cascata tradicional, um modelo cascata. Não sei se deu errado, familiarizado com esse termo. Eu tô do nosso podcast aqui, antes eu não tava. O projeto em cascata é isso. Eu tenho um projeto que é grande, eu tenho várias fases de implementações, porém não são pequenas entregas. Eu implemento uma parte, testo, ok, guardo ela. Implemento outra, testo e guardo. E eu faço todas essas interações parecidas com o do ágil, porém eu não tenho entregáveis. E aí no final do projeto tu não testa no campo de batalha. Não testo no campo de... E aí isso é uma diferença crucial, né? E cara, ao longo da implementação, o que não garante 5 anos de projeto? Com certeza a primeira coisa implementada lá já está obsoleta, nem vale mais, entendeu? Então, no momento que aquilo vai subir, já subiu defasado, sabe? Essas pequenas entregas é muito melhor. Sim. A gente consegue focar naquela entrega, a gente consegue detalhar, refinar ela e compactar ela. Isso faz com que a gente pense em coisas entregáveis. Então, por exemplo, eu não vou ter uma sprint, uma implementação que ela não seja uma coisa feita de ponta a ponta. O que eu quero dizer assim? Num cascata eu poderia... primeiro eu vou construir só o back-end de uma funcionalidade, parte de código. Não tenho nada funcional utilizável. Só estou criando uma estrutura. Aí no outro eu crio a tela e no outro eu junto tudo e na terceira entrega, então eu te entrego o projeto e tu consegue testar. Sim. Não, a gente começa a visualizar, ao invés dessas camadas horizontais, a gente verticalizar. Então eu pego qual é a funcionalidade. A funcionalidade é imprimir boleto. Beleza. Eu quero de ponta a ponta, o imprimir boleto eu vou fazer nessa sprint, por exemplo. Então eu vou fazer tudo, o back-end, o front-end, tudo do imprimir boleto.
E aí, quando eu terminar esse sprint, eu vou te entregar e isso vai estar em produção. Então, pro teu time, já vai estar lá o botão, imprimir boleto, e ele vai poder usar. Beleza, mas eu não quero só o boleto, agora eu quero uma segunda via de cartão, eu quero isso e aquilo. A gente vai fazer as entregas, faseado. Todo entregável tem que ser, de fato, entregável e utilizável, entendeu? Sim. Então, isso muda o jogo. Claro. A gente consegue entregar com mais velocidade, a gente consegue gerar valor mais rápido, né? Porque imagina se eu pegasse, eu só vou te entregar, eu vou te entregar tudo lá no final. Boleto, segunda via, isso e aquilo. Cara, tu vai ficar 1 ano sem gerando zero valor, só Sim, só pagando. Custo. E correndo o risco de ter vários problemas que vão se acumulando ao longo do projeto. Sim, porque então, até eu, pensando eu como diretor ali, eu consigo, querendo ou não, com pequenas entregas, eu consigo ir avaliando o trabalho de vocês. Né? Uhum. Agora, se vai ser uma entrega só lá no final, cara, se der errado, deu errado. 100%, né? É meio que um all-in, né? Não consigo fazer pequenas apostas ali. Ou eu aposto tudo ou não aposto nada. E aí, com essas pequenas entregas, tu também consegue coletar o feedback mais rápido. Uhum. Então, essa funcionalidade que tu entregou tá sendo já testada no campo de batalha, que nem você falou. Sim. E é o melhor feedback possível. Então, isso aqui não funciona, isso funciona. A gente já vai ajustando. E daqui a pouco, esse feedback do campo de batalha muda a estratégia do projeto, inclusive. Uhum. Porque o cara tava pensando numa funcionalidade B, que quando ele viu a A subindo, sendo utilizada, ele viu que a B não atende, eu vou fazer uma outra. Uhum. Então isso dá uma flexibilidade, um dinamismo e mais assertividade no final, né? Total. Ser bem mais eficiente. Tá, a gente falou sobre a questão de atrasos recorrentes, né? Ficar ali adiando as entregas. A gente falou também sobre a questão da não ter um prazo de entrega final ali. Eu te perguntei sobre essa questão dessa empresa. Tem mais algum sinal que vale a pena a gente falar aqui? Tem um mais polêmico aí, mas que é muito comum e acontece, a gente já ouviu bastante de vários prospects aí, clientes nossos, que é constantes orçamentos adicionais ao projeto. Tá? Custos extras. Que vão entrando. Isso. Então, às vezes tu acaba escolhendo uma consultoria ou orçando um projeto, vendo, esse aqui é o que tá mais, vamos dizer, o preço mais camarada aí e tudo mais. E no final acaba tendo uma bela surpresa de que para tu conseguir atingir 100% do escopo, na verdade foi 50%, 100%, 200% a mais do que tinha sido orçado antes, tá? Sim. Alguns cenários ali que a gente viu foi assim, por exemplo, nesse mesmo cenário de projeto sendo escopado, tá? Então, a empresa contratou Salesforce, consultou algumas consultorias ali, fez alguns orçamentos, e foi definido um escopo de projeto. É tantos mil aqui, esse é o escopo, vou configurar funil, bota definido ali o escopo. Crio X automações, sabe? Bem padrão, assim. Só que esse escopo tem O que é a pegadinha? Esse escopo, ele tem uma quantidade de horas. Ele como se fosse um pacote de horas que tu tá contratando. Sim, tu não tá contratando o escopo, tu tá contratando... De fato, não. A hora de trabalho. A hora de trabalho. Então, se o meu time levou todo o saldo de horas para implementar um item do escopo, o projeto acabou ali. E aí eu preciso de um orçamento extra para seguir o restante do escopo. Sim, tu subdimensionou ali as horas para mim, mas tá aqui esse te vendi barato. Te vendi barato, eu fui o mais barato. Me entregou 10% do projeto. Exato. E aí eu tenho então, esse aqui é o meu saldo de horas que eu vou ter para implementar esse escopo para ti. E daqui a pouco, se eu botar um time pouco capacitado, que leva mais tempo para fazer menos tarefas, sim, é pior ainda, né? Sim. Então, orcei já abaixo para ti, para ganhar, né? Para entrar e ganhar o projeto. O leilão ali do negócio. Implementei o que deu para implementar com o time que sabe-se lá se é qualificado ou não. Te entreguei 5 funcionalidades das 15, 20 do escopo, acabou o saldo de horas, olha só. Acabou as horas contratadas aqui. Quer continuar o escopo? Vamos fazer um orçamento extra ali. Aqui, novo contrato, e a gente segue a implementação. Entendi. Então, isso foi bem comum. A gente viu vários clientes assim, e daí é bem difícil até pra gente conseguir entrar nesses clientes, porque eles
ficam bem traumatizados, né? Bem Sim, traumatizados. e daí deixa eu te perguntar, a minha visão de cliente, daí, já te perguntando como um cliente. Daí. E como que vocês lidam com isso? Hoje, quando eu contrato a SR, eu contrato pelo escopo. E não por horas. Exato. Então, basicamente, para eu poder me livrar disso, eu tenho que ler o contrato ali e ver se ele tiver por horas, pegadinha, pé. Exato. Apita ali o sinal de alerta ali para... A gente usa horas para dimensionar o escopo. Então, por exemplo, cara, eu vou fazer a implementação de funil, tem e-mail marketing, daqui a pouco eu tenho marketing cloud, vamos fazer configuração, setup do marketing cloud, configuração de régua de e-mail, etc. A gente define tudo. Ó, esse aqui é o escopo que a gente vai te entregar. Com base nisso, a gente está estimando tantas horas de desenvolvimento e a gente coloca isso num cronograma e aí eu tenho data de início do projeto e data de fim do projeto. E aqui a gente vai gerindo, acompanhando e vendo como é que vai andando. Mas em nenhum momento eu te coloco isso aqui não deu tempo de fazer ou etc. E agora para fazer isso que já estava no escopo é um orçamento extra. Isso não existe. Sim. A gente não faz. O que ocasiona da gente solicitar um orçamento extra é quando tem novas features. Sim, quando o escopo está sendo reajustado demasiadamente. Quando o escopo muda. E assim, que nem eu falo, a SR a gente é bem flexível nisso. A gente sempre tenta absorver isso dentro já do projeto inicial. Agora, quando é uma feature que, cara, eu tô falando que é 100, 200 horas, é um mês de trabalho de um desenvolvedor, eu não consigo absorver isso no projeto. Daí e é uma coisa que não estava no escopo. Então, é uma feature, é uma melhoria. Aí a gente normalmente... Com esses clientes, a gente tem um projeto, daí depois a gente coloca assim, a gente pode fazer orçamentos posteriores de melhorias ou um contrato de sustentação e evolução recorrente. Daí a gente bota um valor mensal, coloca um profissional dedicado ou semi-dedicado para o teu time e aí ele vai atuando nessas melhorias. Tá? É o único cenário onde a gente, de fato, tem algum tipo de orçamento extra. É quando é isso, vem uma funcionalidade que não estava orçada, não estava dentro do escopo, e que ela é relevante e a gente não consegue absorver para dentro do projeto. E tem algum jeito de eu avaliar, digamos, contratei uma consultoria, eu tô com o meu time interno e eles estão ali me dando pequenas entregas. Tipo, como que eu avalio a qualidade do trabalho, sabe? Tipo, para eu saber se também tá tudo certo, estão cumprindo os prazos, estão isso, mas às vezes não tem qualidade. Cara, tá dando problema aqui, não tá legal a qualidade da entrega. Como é que eu faço para avaliar? Eu podia fazer um podcast falando tecnicamente de como validar, mas eu acho que não é o objetivo. Sim. Para quem não é técnico, por exemplo, mas Ariel, eu não sou um arquiteto Salesforce, não sou desenvolvedor Salesforce, eu não sei como validar a qualidade das entregas. A gente consegue validar o impacto da qualidade das entregas. Então, quando eu tenho uma entrega, qual é o trauma para subir essa demanda? A publicação, né? Como que é o processo de entrega disso para a produção? Já tem dificuldade até na própria publicação? Isso é um sinal. Quando a demanda sobe para a produção, qual a quantidade e a severidade ou o nível de impacto dessas falhas, bugs que a gente chama? Por exemplo, eu tô subindo uma nova release, imagina que eu sou a Apple e eu tô com a iOS aqui, com uma nova release do iOS, e que eu subi uma nova versão, e essa nova versão, quando eu tento desbloquear a tela, ele me dá algum bug e, me lança uma exceção e eu não consigo usar o celular. Cara, qual é a severidade desse impacto? Né? Então, a gente conseguir medir a cada release qual quantidade, a gravidade e o impacto do bug desses bugs que estão sendo gerados pelas versões. Outro ponto, um outro alerta que é bem significativo de qualidade, tá? É quando o mesmo bug ele reaparece constantes vezes. Tá? Isso é um grande sinal de que o time tecnicamente está falhando com as entregas. Porque mostra que, cara, eu tô aí eu inevitavelmente vou falar um pouquinho tecniqueza aqui, mas quando um desenvolvedor corrige um bug e na próxima feature ele entrega uma feature e volta aquele bug, ele já diz muita coisa ali sobre o time de desenvolvimento, de que daqui a pouco o cara não tem uma boa prática de testes, de escrita de testes, ou então daqui a pouco tá falhando alguma coisa na governança de deploy, de publicação, porque, por exemplo, eu posso, nessa nova release, só tá apagando a correção do bug anterior. Então, isso é um sintoma de possíveis causas ali. Tem algumas possibilidades, mas todas vinculadas a nível técnico, a qualidade técnica do teu time. E
para finalizar ainda essa parte dos sinais ali técnicos, um ponto também que eu diria é quantidade de rollbacks. Então, rollback, explicando para quem daqui a pouco não saiba, eu estou fazendo uma release, quando eu estou fazendo um deploy, eu estou subindo uma release nova. O rollback é quando eu desfaço essa release. Precisa voltar. Precisa voltar. A versão anterior. Né, nunca é recomendado fazer um rollback, mas o rollback ele é necessário quando subir uma versão que, assim, o nível de esforço para corrigir ela versus o impacto que está tendo em produção não se justifica. Então eu tenho que voltar. Então a frequência, a quantidade de vezes que é feito o rollback é um sinal também. E por último, acho que também a velocidade que o time consegue sanar os bugs de produção. Sim. Também é um indicativo de qualidade ali. Porque a gente está falando de impacto em produção, pressão e tudo mais. E normalmente nesses cenários de quando eu vou corrigir, então tanto a qualidade quanto a velocidade da correção de bugs de produção, porque nesse cenário o desenvolvedor, quando ele está tranquilo, vamos dizer assim, é bem fácil de desenvolver. Ele consulta o Google, hoje consulta o ChatGPT, ele vê qual é a melhor prática de desenvolver. E se eu refatorar aqui, sabe? Aí tá tudo bonitinho, lindo. Agora, eu tenho cliente ligando, eu tenho operação parada, o cliente está dizendo assim, cara, eu tô já 2 milhões aqui que eu já deixei de faturar por causa do teu bug. Arruma isso agora. E o cara tem que arrumar. Sim, aí o bicho tá pegando. ali que o bicho pega. E aí, então... E é normalmente nesses cenários que o cara despreparado tecnicamente vai fazer mais merda. Desculpa o termo. Sim. Mas é quase que emocional já o negócio. Pra quem é da área técnica, é bem comum acontecer o quê? Tem algumas cagadinhas que são muito comuns de acontecer e que são ridículas. A gente pensa assim, como um cara fez isso? Por exemplo, operação de banco de dados, fazer um update sem where, tá? Ou um delete sem where. O que isso quer dizer? Um update sem where e um delete sem where é um comando que eu dou para banco de dados para atualizar registros, o update, ou o delete, que é para deletar registros. E sem where, o que quer dizer where? O where é uma cláusula do comando. Então, quando eu falo dizendo assim, ó, update from lead where nome igual a Rafael Dalla. Eu estou dizendo atualiza o lead, a tabela de leads, onde o nome desse lead é Rafael Dalla. Então, eu quero atualizar o registro do Dalla. Quero atualizar teus dados para dados bancários, por exemplo. Porque eu tenho uma rotina que processa automático e faz pagamentos para clientes. Vamos mudar, não é lead mais, é agora para clientes, ou parceiros, funcionários, o que for. Eu faço uma rotina de pagamentos. E aí eu vou lá e eu tenho que atualizar os dados bancários do Rafael Dalla no meu sistema. E aí eu faço um update, boto teus dados bancários, só que eu esqueço de botar onde o account é o do Rafael Dalla. Eu atualizo todos os meus clientes. Sim. É o update sem where. Entendeu? Então, esse update, o que ele fez? Ele botou a tua conta bancária para todos os clientes. E aí eu rodo a rotina de pagamento, todos os clientes o pagamento vai entrar na tua conta. Entendi. Tu vai ficar feliz. Não, maravilhoso, maravilhoso. E talvez se eu não acusar isso, daqui a um mês eu esteja preso. Mas por um momento seria maravilhoso. O que acontece aqui? Daí tu pensa assim, mas quem é que vai fazer um update sem where? É ridículo, não vai fazer. Já aconteceu várias vezes. E quando que aconteceu isso? Quando tinha um bug de produção. É esse o cenário. O desenvolvedor, ele tava atucanado, tava na pressão. Dizendo assim, cara, as contas bancárias, sei lá, tem algum erro lá e tal. Arruma tal flag, arruma alguma coisa, o cara tem que fazer um comando de banco. É aí que, entendeu? Ali que os astros se alinham e aí já tá ruim, o update sem where acontece. Entendeu? E pra gente finalizar essa parte de sinais aí, uma coisa que me vem na cabeça é... Porque às vezes eu tenho meu time interno ali de Salesforce, de desenvolvimento, e que sinal que eu posso ver, que eu posso cuidar ali pra... Cara, meu time interno não vai dar conta, eu vou precisar contratar uma consultoria externa pra me auxiliar nesse projeto aqui. Boa. Que sinal que eu posso ver que o meu time interno ali não vai dar conta do projeto. Boa. Cara, assim... Eu acho que tudo que eu falei até agora se aplica independente. É para time, é para consultoria ou para time interno. Sim. Tudo já se aplica. Agora, então, tudo isso que eu falei, se está acontecendo no teu time interno, se está acontecendo no teu time interno, fica de olho. Fala com a gente. Agora,
coisas além, tá? Que podem acontecer, que são mais específicas de quem não é consultoria. Daí eu falaria que tá muito... Inevitavelmente eu vou falar de coisas mais técnicas, tá? Inevitavelmente esses gaps vão ser mais técnicos. Porque daí é de quem não tem conhecimento, pleno conhecimento das funcionalidades do Salesforce. Uhum. Então, muitos casos que a gente viu de times internos que mexeram no Salesforce e aí quando a gente foi analisar, tinha vários probleminhas. Desconhecimento de funcionalidades nativas, então excesso de customização, tudo customizado. O que isso acontece? Toda e qualquer entrega demora muito. Vou incluir um campo na tela. Mas, 5 dias para incluir um campo na tela? Como assim? Por quê? Porque a tela é customizada. Toda a tela foi customizada. Entendeu? Entendi. Então eu preciso programar a tela. E aí leva tempo. Claro. E aí normalmente o quê? Cara, desconhecimento de Salesforce, eu posso usar os layouts nativos, eu só arrasto os campos que eu quero lá, ou formulário dinâmico, já tem várias funcionalidades do Salesforce que eu não preciso código para colocar, para configurar a tela. Desconhecimento também dos limites de governança, a gente já falou em alguns episódios. Começa em integração, consumo de API, bater os limites lá e começar e-mail de alerta de extrapolar limites de governança. Muitos DMLs, muito SQL, muita chamada de API. Isso com certeza é desconhecimento das peculiaridades da ferramenta. Outra questão é, ainda dá para dizer que é dentro de limites de governança, mas um pouco fora também, que é extrapolar os limites de storage. Então, estou criando muito campo customizado, muito objeto customizado. Isso acaba onerando o storage da org lá e estourando. Tempo de carregamento de tela, isso acontece. O sistema, o Salesforce, o CRM, tá lento. Tá começando a ficar muito lento o Salesforce. Aí a gente olha, entra na página e vê que tem 1 milhão de componentes customizados em tela, que daí quando eu renderizo a tela, ele tem que renderizar esse 1 milhão de componentes. Outra coisa que normalmente acontece com o time interno é a má prática de governanças ali tanto de sandbox, quanto org, quanto deploy. Então, exemplos. Eu ter sandbox que estão muito defasadas uma da outra. Então, o que vai acontecer? Meu time implementa uma melhoria em desenvolvimento, quando sobe para homologação, quebra tudo porque está diferente. Sim, desenvolvimento e homologação não estão equalizados. Eu tenho pessoas sobrescrevendo códigos um dos outros, porque daí não tem as boas práticas de versionamento de código, de DevOps. E o último ponto ainda referente a essa parte mais de governança e deploy, conforme o uso, vamos dizer, a maturidade da tua org, os deploys começam a ficar muito lentos também, né? Eu trouxe acho que principalmente no episódio de DevOps, que tinha aquele caso do deploy de mais de 1 hora, né? Mais de 1 hora para fazer um deploy para o ambiente de desenvolvimento, depois é mais de 1 hora para QA, depois produção. Então isso acaba onerando muito na performance do teu time, né? Então, em linhas gerais, começando a resumir, isso invariavelmente eu acho que vai mexer muito em tempo do teu time, performance. O time não está conseguindo entregar, muito tempo para entregar funcionalidades bobas. Isso é um indicativo, daqui a pouco, de excesso de customização, de desconhecimento das funcionalidades, extrapolamento dos limites de governança e limites de armazenamento. E performance do time, né? Performance do time, em relação ali às boas práticas de sandbox, governança. E performance também impacta na qualidade, né? Porque eu tendo um deploy que demora muito, eu tendo falta de um processo de DevOps, de code review e de versionamento de código, eu inevitavelmente vou estar gerando um monte de bug, gerando impacto em produção. Então isso tudo ali é bem comum da gente ver em operações próprias, ali, internas. Né? Show de bola. Ô Ariel, e beleza, eu vi que a minha equipe ali não tá dando conta do projeto. E tipo assim, será que contratar uma consultoria não é só eu terceirizar para outra pessoa o problema que eu tô tendo? Boa. Legal, pergunta polêmica essa, né? Mas pensando rapidamente aqui, cara, até não me isentando dessa resposta, eu acho que dependendo da consultoria que tu escolher, é só terceirizar o problema, tá? Porque, que nem eu comentei antes, muitos dos indícios que eu falei que tu vai olhar em consultorias ali se aplicam para time interno e vice-versa. Então, esses sinais de fumaça, eles podem estar tanto no teu time interno quanto na consultoria. Então, pode ser, sim, terceirizar o problema. Aí fazendo, obviamente, né, vamos fazer um jabá da SR, por isso que é tão importante de escolher bons parceiros,
Tu vai fazer um time interno também, escolher bons profissionais para fazer parte do teu time interno, ou escolher a consultoria. Cara, avalia se é uma boa consultoria. Como que tu vai avaliar isso? É o bom e velho feedback de clientes. Então, pegar percepções de quais os cases, o que eles trouxeram já, né, de provas comprovadas aí, né, de provas sociais, de projetos e etc. Então, cara, no momento, a gente, que não falei em uns episódios atrás, a gente já está passando pelo nosso terceiro projeto de unificação, Visão 360, para grandes empresas, que é ao meu ver, até hoje, eu acho que é um nível 1, ou top 0, 1 ali de complexidade e nível de exigência de gestão de projetos. E a gente está tendo 100% de sucesso nesses projetos. Então, isso é uma prova social, né, de que a gente consegue, de fato, não é uma terceirização de problema, de fato... É a resolução. É a resolução dos problemas, é a gente conseguir, a partir dos nossos erros, aprendizados, o que deu certo, o que deu errado, e a gente vai evoluindo, porque, como eu falei, a gente vive projetos de Salesforce, projetos de software, todos os dias, né, do ano, né? Então, a partir do playbook, a gente, com essas experiências, a gente conseguiu construir esse nosso playbook. A gente está com esse nosso time de, vamos dizer, heads. A gente tem uma estrutura dentro da SR que são os heads de delivery, que são profissionais que olham gestão de entregas e projetos. Então, a gente está com um nível de maturidade bem bacana. Então, é buscar entender quais são os processos, qual o nível de maturidade da consultoria ou dos profissionais que tu vai colocar para atuar no teu time interno em relação à gestão de projetos, em relação a Salesforce, quais os cases que eles têm, qual o nível de autoridade e conhecimento que eles têm na área, na ferramenta, que vão agregar para o teu negócio e, de fato, vão atuar junto como um resolvedor e não como um terceirizador ali de problemas. Tá? Show! Já que a gente entrou nessa parte meio que jabá, mas real mesmo do processo ali de vocês, um ponto importante de a gente falar aqui, que a gente ainda não falou, é que um bom start para, de repente, avaliar o trabalho da SR, para conversar com eles, ver se eles vão ser a solução do problema que tu tá tendo, é um processo de assessment. E para quem assiste aqui o podcast, e se tu não sabe o que é um processo de assessment antes, ele é um processo onde a SR faz uma imersão na tua empresa, ela vai entender todos os bloqueios que estão acontecendo no teu CRM ali e no teu projeto de Salesforce, e eles vão te passar o caminho, o plano ali para desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. E para quem assiste aqui o podcast, a gente entrega esse processo de assessment de presente, a gente dá ele de presente, ele é um processo que é comum ter seu custo ali de 10 até 50 mil reais, dependendo da complexidade do projeto, e a gente aqui te entrega de presente. Para isso, é só tu ler o QR Code aqui na tela ou clicar no link da descrição aqui, solicitar o contato da SR ali preenchendo o formulário e colocar o código que a gente vai liberar agora aqui no episódio. Quando tu escrever esse código, a gente já vai saber que tu ganhou esse processo de assessment ali. Já pensou no código, Ariel? Já. Qual é o código? Sem crise. Sem crise, fechou. Então ali a gente preencheu ali o formulário, colocou o código sem crise, a gente sabe que tu ganhou esse processo de assessment gratuito aí pela SR, para que a gente consiga desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Cara, e na tua carreira de tecnologia, qual foi o momento mais desafiador que tu teve, assim, em relação à gestão de projeto? E o que tu aprendeu com ele? É difícil escolher um. Mas, cara, eu tô pensando aqui, eu vou elencar um aqui, que tá bem fresco na memória. A gente teve uma crise, foi um projeto que teve uma crise bem expressiva. Uhum. É um cliente grande, um grande potencial e que tá atraindo muita mídia e muita atenção no mercado nacional. E foi um projeto, a gente começou com um projeto extremamente desafiador, porque era o deal da Salesforce Brasil no ano, onde tinha muita pressão e assim, uma expectativa de entrega e geração de valor absurda, assim, muito rápido. E era um projeto com um escopo grande, então envolvia várias nuvens. Sales, marketing, várias especialidades ali. E aí, então, é um projeto e com muitas integrações, tá? Então, isso acaba engordando o escopo, fazendo com que seja um projeto mais longo. A gente já colocou uma expectativa de entrega desse projeto de uns 6 meses, mais ou menos, o que já é pelo tamanho do projeto, já é muito
arrojado, tá? Essa entrega de 6 meses. E o cliente quis encurtar mais ainda essa janela de entrega para uns 3 meses, tá? Que é algo que era, assim... Nossa Senhora. Muito, muito improvável de acontecer, tá? Mas era desejável também, não... Sabe, botou uma pressão, mas assim... Ok. Sim, entregou o desafio. Se a gente chegar no meio do caminho, tá ótimo. E ao longo desse projeto, a gente foi acompanhando e tudo mais. Teve altos e baixos ali ao longo das entregas. Teve coisas que a gente conseguiu entregar super bem, outras acabaram se empurrando um pouquinho mais e tudo mais. Mas no final, na gestão do projeto como um todo, a gente estava on track. Ou seja, estávamos em dia, cumprindo o nosso cronograma. E aí, a gente... Por alguns motivos, a gente foi acabando, talvez não tendo uma percepção tão acurada, mas a gente começou a notar que o clima, a tensão do projeto estava escalando muito e estava virando atritos. Estavam virando atritos. E aí a tensão foi escalando, e a gente começou a entender que tinha um desalinhamento tanto de realidade do que estava acontecendo versus expectativas também. Então, a diretoria, a alta gestão ali da empresa estava com uma expectativa cravada daqueles 3 meses, o que a gente tinha visto que era um desejável, mas que provavelmente a gente ia atingir em 4 no meio do caminho ali, 4 meses e meio. E a visibilidade da diretoria de que não tinha nada pronto em 3 meses. Parece bobo assim, mas cara, isso gerou uma crise porque tem vários impactos. A gente está falando de investimentos, de venture capital, empresas terceiras, que isso era estratégico para a empresa e tudo mais, então tinha uma pressão absurda e que foi escalando e virou uma crise. Uma crise de um projeto que estava em dia. Maluco. Exato, maluco. E daí a gente teve que pegar um avião e eu e meu sócio, a gente foi lá para fazer esse estreitamento ali, alinhamentos referente ao projeto. E a gente foi com um report e tudo mais do projeto e dar clareza, o que estava pronto, o que não estava pronto, qual que é o plano, até onde a gente planejava estar com a entrega pronta, e final de abril o projeto estava entregue. Dentro desses 4 meses e meio acordados ali que a gente tinha combinado. E aí, ali, a gente conseguiu reverter a crise. Óbvio que não foi assim, agora tá tudo mil maravilhas, etc. Sim. Mas assim, a gente reverteu a crise e aí foi colocado esse deadline, então, para fazer o acompanhamento, onde a gente fez a entrega para daí, de fato, dar não, beleza, eles realmente cumpriram o que falaram e tudo mais. A gente fez a entrega do projeto e hoje é o nosso cliente fiel, um dos mais promotores. Show de bola. Então, o aprendizado aí foi assim, o alinhamento de expectativas e andamento, alinhamento com o cliente, gestor de projeto e cliente, dita se vai ter crise ou não. É alinhamento. Inclusive, esse diretor, ele abriu pra gente, ele falou assim, que a gente tinha comentado, é só um erro de alinhamento. Aí ele falou, por um problema de alinhamento, há tempo atrás já perdi tantos milhões de reais. Entendeu? Então, aquilo caiu uma ficha, assim, cara, alinhamento é uma coisa tão óbvia, tão básica, que a gente acha que, não, é óbvio, isso tá óbvio, eu não preciso alinhar. E o alinhamento, e o impacto disso é grande. Então, essa crise aí, esse cenário eu elenco assim como um dos maiores aprendizados. E que a partir disso, todo o projeto no nosso playbook, a gente botou essa questão de alinhamento. O alinhamento é sagrado, a gente tem que estar em constante alinhamento com o nosso cliente. Tem que estar claro para o cliente qual é a data, como que está o progresso, a gente vai atingir, não vai atingir, como que está a expectativa, tem impedimento, não tem. Entendeu? Então, o alinhamento disso, trazer clareza para todos esses fatores é essencial para um projeto não naufragar. Show de bola. E, cara, como que faz na prática para manter um alto padrão de entrega em um projeto com muita pressão? Eu diria que é alinhar, é processo. Eu acho que o processo garante, nesses cenários, que a gente não vai fazer um update sem where.
Contexto para quem viu o episódio inteiro. Aí, tem que ter assistido inteiro. Vai ter que voltar ali no meio do episódio para entender o porquê que eu tô dizendo isso. Mas nesse cenário de alta pressão e etc, que eu tô tendencioso a fazer uma cagada grande aí, se eu tiver com um bom processo, eu vou estar bem blindado. Show. Tá, então, daqui a pouco, essa questão do script que eu mencionei, se eu tivesse um processo de revisão do script, uma segunda pessoa ali, um externo, que não está envolvido, revisa esse script aqui para mim. Cara, tu tá fazendo um update sem erro, é isso mesmo? Entendi. Entendeu? Então, eu acho que, bem resumidamente, é isso. Processo. Vai vir a pressão, essa demanda do dia para noite e tal. Tá, mas a gente tem um processo, Porque, o que acontece? Se eu não tenho um processo e a gente não segue, o meu cliente vai dizer assim, cara, eu preciso integrar com o sistema XYZ para amanhã. Beleza. O que é integrar? Que informação que eu tenho que passar? Sim. Quando? Qual dado? De onde para onde? Começa a surgir no meio do caminho essas dúvidas. Entendeu? Quais as regras? Beleza. É para fazer um pagamento? Tá, mas qual é a regra? Eu preciso... Então, me detalhe a regra. Senão eu não vou conseguir implementar. Beleza, detalhou a regra. Agora, deixa eu estimar. Quanto tempo? Eu levo 3 dias aqui, beleza? Então, vou conseguir implementar isso com qualidade para não impactar a tua produção, não pagar pessoas erradas nesse tempo. O meu processo, beleza, agora eu fiz o desenvolvimento. Bota um code review ali. Pô, tá certo a regrinha, eu não tô fazendo nenhuma cagada. Tá certo, revisa. Processo. Teste unitário, cobertura de teste. E aí a gente vai entrando vários detalhes. Homologação. Cara, tem vários casos até que aconteceram aqui com a SR. Não digo vários, mas assim, alguns pequenos incidentes que foram acontecendo de que o nosso cliente, quando ele dava o aceite da entrega, ele não estava homologando de fato, sabe? Isso é importante, cara, porque não tô isentando a culpa da SR, a gente tem que testar bem as coisas, tanto que a gente coloca teste unitário e tudo mais. Eu coloco o papel do QA, a gente fez um episódio há um tempo atrás, então a gente tem o QA, que ele executa vários testes, vários cenários diferentes para antecipar erros, mas ninguém melhor que o cliente para dizer que tá ok. Sim. Sabe? Então, e o cliente, em alguns casos estava acontecendo isso. Então, não tem o processo. Cara, valida no ambiente de QA, estressa bem, testa bem. Porque não diz assim, tá ok, vamos ver em produção como é que vai ser. Porque daí depois volta, sabe? Pô, consultoria, como é que vocês deixam subir um negócio desse? Mas, cara, a gente... Sim. O processo não foi seguido, entendeu? Total. Então, processo. Eu acho que se fosse resumir em um único ponto, é isso. Show de bola. E se tu acompanha esse episódio até aqui, lembra agora de se inscrever aí no nosso podcast. Se tá assistindo na televisão, só dá um cliquezinho ali no controle e botar, acho que é a primeira opção que aparece ali na tela da TV já é o botão de se inscrever, então se inscreve aí também. Dá essa força pra gente ajudar o podcast a crescer aqui. Compartilha com algum conhecido, algum amigo, algum desenvolvedor, ou com o diretor da tua empresa, o teu coordenador aí, comercial, para que esse podcast aqui chegue em quem precisa chegar mesmo para conseguir desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Deixa teu like nesse episódio aqui. Se quiser que a gente traga algum assunto diferente, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em fazer um episódio aí sobre essa tua sugestão. Fazendo um adendo aqui também, para quem quiser interagir mais aí, com o intuito aí da gente aproximar dos nossos ouvintes, a gente vai usar o Instagram da SR, com caixinha de perguntas e coisas assim. Então segue lá, @srconsulting.io, e a gente vai começar a fazer caixinha de perguntas específicas do podcast, para a gente ver se vocês estão gostando, sugestões de assunto e tudo mais. Então já fica aí a dica, segue lá a SR no Instagram, e já segue no LinkedIn também. E para quem tá no Spotify, né? A gente falou muito de se inscrever no YouTube. Para quem tá no Spotify ali, segue o podcast e dá os 5 estrelas ali, que a gente vai agradecer bastante. Show de bola, show de bola. E se tu quiser entrar em contato com a SR Consulting, QR Code aqui na tela, clica aqui no link da descrição, que a gente vai ter o maior prazer em desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa. Lembrando que somos a maior consultoria do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, até agora, né, e vai continuar assim, 100% de aproveitamento em todos os projetos que a gente participou. Ariel, se quiser te seguir nas redes sociais, como é que faz? Boa. @Ariel Dornelles no Instagram, LinkedIn, Ariel Dornelles também. Como é que tá a produção de conteúdo no LinkedIn?
Tá constante. Tá ativa? Tá lá. Fechou, Sim. então. Um abração e até o próximo episódio. Valeu.